período regencial é considerado um período da história do Brasil extremamente conturbado, extremamente agitado, onde ocorreu uma séria ameaça à unidade territorial do Império, já que em algumas províncias do Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, ocorreram conflitos militares para separação. Então, veja, é um império praticamente em frangalhos. Você tem uma dificuldade econômica que já está se arrastando desde a independência e uma instabilidade política que marcou, de certa forma, o primeiro reinado, com críticas ao imperador Dom Pedro, a sua impopularidade, mas essa instabilidade política, essa agitação política vai aumentar ainda mais com o período regencial e as dificuldades econômicas também. O período regencial é um período de 9 anos entre a abdicação de Dom Pedro I, que acontece em 31, e a maioridade do futuro imperador Dom Pedro II, que acontece em 1840. Neste momento de 9 anos, o imperador do Brasil é uma criança que está no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, sendo tutelado, está sendo educado, aprende inglês, francês, latim, geografia, história, regras de etiqueta para ser imperador do Brasil. Tá? Está, portanto, dentro dos muros do palácio. Quem governa o país são regentes. Segundo a Constituição do Império, caso o imperador morra ou abdique, o seu sucessor só pode assumir o trono se tiver 18 anos. Caso não tenha esta idade, quem deve assumir o trono na qualidade de regente deve ser um parente mais próximo. O problema é que não tinha parente mais próximo, que estava em Portugal. Se não tem parente mais próximo, cabia à Assembleia Geral do Rio de Janeiro, formada por deputados, eleger 3 políticos que governariam o país na qualidade de regentes. É isso que é o período regencial. O período regencial ele é dividido basicamente em 2 grandes fases. O período da regência trina, que eu pretendo falar neste vídeo, e o período da regência una. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou, a Assembleia Geral do Rio estava de férias, então muitos deputados estavam em suas províncias. Os poucos deputados que estavam no Rio votaram uma regência trina provisória, que ficou só por alguns meses. E ainda em 1831 foi votada uma regência trina permanente que deveria governar o país. Essa regência trina, que durou até 34, ela é marcada em parte pela criação da Guarda Nacional, que era uma força armada, uniformizada, ligada aos proprietários de terras, donos de escravos, e o objetivo da Guarda Nacional é muito claro: manter a ordem elitista aqui dentro das fronteiras. Ou seja, o principal inimigo do Império não eram exatamente os vizinhos, mas sim aqui dentro. E quem? Existe um risco, existe um temor de que possa acontecer no Brasil uma revolta de escravos de grande proporção, já que os escravos eles constituem uma parcela importante da população do Império, e ocorrera uma rebelião que acabou levando à independência de um país na região da América Central, na região do Caribe, que foi o Haiti. O Haiti era uma colônia francesa que no final do século XVIII, início do século XIX, foi sacudido por revoltas de escravos. E essas revoltas acabaram, em alguns casos, massacrando parte da população branca. E o Haiti se torna um país independente no início do século XIX. Temia-se que ocorresse uma grande revolta de escravos aqui no Brasil também. Então a Guarda Nacional, em grande parte, ela é mobilizada para isso. Além da Guarda Nacional, nós temos que chamar a atenção para a ausência do poder moderador que se dá durante o período regencial. Porque, de acordo com a Constituição do Brasil, o poder moderador é privativo no imperador. O problema é que o imperador é criança, não está governando. Sendo assim, nenhum regente pode fazer uso deste poder. E o que vai acontecer aqui? Se você não tem um poder controlando os 3, sai o poder moderador de cena, os 3 poderes passam a ter maior autonomia. E o principal deles é a Assembleia Geral, que é o Legislativo. É ela que escolhe os regentes e é ela que faz as leis. Com a saída de cena do poder moderador, esta Assembleia ganha maior protagonismo político e dentro dela nós vamos começar a ver a formação de 2 grandes tendências políticas, 2 grandes grupos, chamado de progressista e o chamado de regressista. Bem, vamos lá. Qual é o grande debate político que é colocado no Brasil
neste momento, no início da década de 1830. O grande debate político que é colocado aqui é como nós vamos governar um país de proporções continentais como é o Brasil e evitar que o império se fragmente em diversas repúblicas, como aconteceu com a América Espanhola. Essa é a preocupação. Não se coloca em grande questão a escravidão, se o país vai continuar ou não tendo escravos, embora a escravidão seja questionada por alguns, mas ainda não é o principal debate político do Brasil. E nem a monarquia. Ainda não é o principal debate político se o Brasil deve ser monarquia ou república. A questão é como manter isso aqui unido. Os progressistas defendem o seguinte: a única forma de manter o Brasil unido é se o Rio de Janeiro, capital, der maior autonomia, maior poder para as províncias do Brasil. Portanto, nós precisamos assumir uma descentralização administrativa. De acordo com os progressistas, se as províncias não forem ouvidas, elas podem ver o Rio de Janeiro como um opressor, da mesma forma que o Brasil viu Portugal. E o Brasil se separou de Portugal. Então os progressistas temiam que se o Rio de Janeiro governasse de maneira muito centralizada, ele poderia sufocar as províncias e essas poderiam se rebelar contra o Rio e ameaçando a unidade territorial do Brasil. Por outro lado, os regressistas argumentavam que não, que este país só poderia ser governado, este país com estradas precárias, com comunicações precárias e com território imenso, só poderia ser governado com base na centralização política administrativa. Cabe ao Rio de Janeiro, cabe à corte governar o país de maneira centralizada, porque a centralização evitará a fragmentação. Então, este é o debate que se coloca e é esta divisão que vai sendo colocada na política brasileira neste momento. O que acontece? O poder legislativo faz as leis. Como não tem o poder moderador e a Assembleia tem mais autonomia, o que ela fará? Ela fará leis, uma delas é a alteração de partes da Constituição brasileira. Em 1834, 10 anos depois da Constituição outorgada por Dom Pedro, é aprovado um ato adicional. Essa reforma foi aprovada pela Assembleia Geral e refletiu o debate que ocorria entre progressistas e regressistas. Esta reforma, a palavra ato adicional vem de ato. Ato é decreto, adicional vem de adicionar, alterar pontos da Constituição do Brasil. Então, o ato adicional foi essencialmente uma reforma constitucional. O que ele estabelece? Ele estabelece basicamente duas alterações na Constituição do Brasil. A primeira, aquele artigo que dizia que caso o imperador não tenha 18 anos, o país será governado por 3 regentes. Muda isso. Ao invés de 3, será 1. E outra, é autorizado a criação de assembleias legislativas em cada uma das províncias do Império do Brasil. Uma assembleia legislativa faz leis. Se cada província, São Paulo, Piauí, Maranhão, Bahia, etc., tivesse o direito, o poder de fazer suas próprias leis, você assumiria uma maior descentralização política. E se você tinha uma regência que antes era formada por 3 e agora será formada por 1, você centraliza a administração política. Então, o que é o ato adicional, que é uma reforma constitucional? Ele é uma reforma constitucional, 10 anos depois da Constituição outorgada por Dom Pedro, mas uma reforma constitucional que refletiu o debate político que havia na Assembleia Geral entre os partidários de uma maior descentralização, os progressistas, que foram favorecidos aqui, com a criação de assembleias legislativas nas províncias, e os regressistas, que são favorecidos por uma maior centralização, substituindo a regência trina por uma regência una. Portanto, ele reflete esse debate que acontece. E a grande questão que se coloca é como evitar que o país seja fragmentado. E como você não tem um poder moderador que interfere, é o legislativo e o equilíbrio político entre ele, entre as tendências políticas que vão formar os deputados, que vai refletir nas leis do Brasil neste momento. Essa é a grande questão. Os opositores do ato adicional chamaram o ato de Código da Anarquia, porque ele favorecia os progressistas no sentido de aumentar a descentralização política. Então dizia-se que o país não seria governado por causa disso. Isso era a grande crítica que os regressistas fizeram
do ato adicional. De qualquer forma, o ato também centraliza a administração, como eu disse anteriormente, e o país vai ser governado a partir de 35 por um único homem. É isso aí que eu vou falar na nossa próxima aula.